Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Luciano Tomé, do Ministério Reconstruindo os Muros do Evangelho. Estou aqui para mais um vídeo da nossa série Saia da Religiosidade. E hoje eu quero falar sobre algo que você já deve ter visto aos montes por aí, em igrejas, em programas de televisão, que são os objetos consagrados, né? O que é algo? O que a gente pode dizer de da palavra consagrado, né? A gente tinha nos tempos da lei, na construção do tabernáculo e depois do templo, você tinha todos os objetos, os utensílios que eram usados para servir, né, de alguma forma a Deus, e no templo eram objetos consagrados. E a palavra consagrada são objetos separados, né, de uso exclusivo, né, de uso exclusivo para Deus, para uso do culto a Deus e tudo mais. Só que não são desses objetos que eu quero falar hoje, e esses objetos em si, né, você pode pegar hoje, se você vai a um culto, você tem lá o púlpito, as cadeiras, o ar-condicionado, os ventiladores, o microfone, e tudo aquilo que está na estrutura do culto como um todo, eles são objetos consagrados, são objetos que são separados para o uso, para que se usufrua durante o culto, para que se acomode as pessoas, para que você possa cultuar a Deus de uma forma plena, né? Os instrumentos e tudo que faz parte do culto a nível de matéria, de físico, eles são objetos consagrados. Mas esses objetos em si, eles não têm sobre eles nenhuma atmosfera especial ou algo sobre esses objetos que fazem deles objetos carregados de algum poder sobrenatural. Se eu pegar uma cadeira que está na igreja e botar na minha casa, ela vai ser uma cadeira normal. Aliás, ela vai deixar até de ser um objeto consagrado, porque ela já não está mais sendo utilizado para algo sagrado, para algo destinado a Deus, né? Só que eu quero falar dos objetos consagrados que eu quero falar hoje, não são esses objetos em si, né? Não são essas coisas que usamos como instrumento para o culto a Deus. Mas eu quero falar dos objetos que são apresentados ao povo de forma que eles em si mesmo têm algum poder especial, sobrenatural, que de alguma forma é dado a eles através de uma oração ou de um texto bíblico, né, que fala de alguma coisa. Eu quero falar sobre esses objetos hoje, né? E isso é o que hoje isso é o que mais temos visto em cultos hoje, principalmente os pentecostais ou neopentecostais, que são cultos onde a pregação do evangelho é uma pregação que, na verdade, fala de tudo menos do evangelho, né? Se prega o evangelho sem o evangelho, como eu já disse em outros vídeos dessa série. Já falei aqui que falar de Jesus não necessariamente é pregar o evangelho. E são pregações que ficam o tempo todo estimulando a fé,
das pessoas, só que estimulando a fé de uma maneira errada, né? Uma fé centralizada no homem, uma fé egocêntrica, uma fé que coloca Deus apenas como um mordomo que está ali para servir às vontades de um povo soberbo e que deseja estar em contato cada vez mais com esse mundo e usufruindo os deleites desse mundo. É claro que eu não sou contra que a gente viva nesse mundo de uma maneira digna e até mesmo usufruindo do melhor desta terra, porque isso é bíblico. Só que nunca isso deve ser o objetivo do cristão. O objetivo do cristão, o alvo do cristão é Cristo, independente da situação que ele esteja. Como diz o apóstolo Paulo, eu sei estar sei viver com fartura, mas sei viver com escassez, né? Eu sei, porque o que importa não é o que eu tenho ou o que eu sou. O que importa é Cristo em mim, né? Se eu tenho uma condição privilegiada financeiramente, amém. Se eu não tenho, amém, porque a graça de Deus me basta, né? A forma como eu fui alcançado pelo amor de Deus e hoje não mais tenho a condenação sobre mim, isso tudo já me basta, eu não preciso de mais nada, né? Confiando em Deus, sabendo que Ele me supre as minhas necessidades, eu não preciso ficar correndo atrás destas coisas, né? Muito pelo contrário. Jesus foi muito claro em dizer que quem corre atrás dessas coisas são os pagãos, aqueles que não conhecem a Deus, porque Deus, o nosso Pai, sabe que precisamos de cada uma delas. Então não preciso ficar me preocupando com o que comer, com o que vestir, né? Mas eu preciso buscar o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas me serão acrescentadas. Também, obviamente, que não vamos para outra ponta, onde eu também irei cruzar os braços e não vou trabalhar, não vou fazer aquilo que eu preciso fazer para de alguma forma Deus abençoar o meu sustento, mas isso acaba sendo o que menos importa. Mas enfim, né? Os objetos consagrados, eles na verdade são uma armadilha e uma artimanha de muitos pastores e líderes para arrancar dinheiro das pessoas e usar para atrelar a uma fé fraca, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando eu falo palavra de Deus, não é simplesmente ler a Bíblia, porque a Bíblia, se você olhar lá no primeiro vídeo dessa série, eu explico que a Bíblia não é a palavra de Deus. Na verdade, elas são as escrituras sagradas, aonde, mediante a ação do Espírito Santo no meu coração, eu leio as escrituras e elas se revelam a mim como palavra de Deus. Esse revelar das escrituras a mim pelo Espírito Santo faz com que o texto que está no livro torne-se palavra de Deus para mim. Então, se de alguma forma eu não consigo fazer, né, que esses textos se tornem palavra de Deus, e a palavra de Deus é Jesus Cristo, se eu não consigo ler as Escrituras através da revelação de Jesus Cristo para a minha vida, eu estou lendo apenas um livro. Eu não estou sendo acrescentado
a minha fé não está sendo acrescentada. E aí, o subterfúgio para que eu me agarre em alguma fé, muitas das vezes é destinada a esses objetos, né? E eu quero passar só para o próximo slide, que essa apresentação são 2 slides. Esse que você está vendo e o próximo, que é o texto base, né? Que é um dos textos, na verdade, ele é o texto que normalmente muitos líderes usam para justificar, né, os objetos, que é esse texto de Atos 19, 11 e 12, onde fala assim: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Esse texto onde pedaços da roupa de Paulo era levado pelas pessoas até os enfermos e os enfermos eram curados, né? Esse texto, ele é um texto que é usado de base para justificar os objetos. Que objetos são esses, pastor? Você está falando o tempo todo aí. O objeto é a rosa ungida, é a espada de Gideão, é o sal grosso do Vale do Sal, é a unção dos 318, é o que mais? Vamos botar aqui. É o cajado de Moisés, é o tijolo dos muros de Esdras, e tantos outros. A fronha abençoada, a meia abençoada, é a camisa e tantos outros objetos que a gente vê em programas de televisão que são vendidos como instrumentos de fé para poder justificar curas e outras coisas e expulsão de espíritos malignos. Mas pastor, mas o texto aqui fala que também as pessoas levavam pedaços da roupa de Paulo. Tá, aqui a gente tem 2 aspectos, né? Se você estudar teologia e estudar você não consegue assim, você não forma doutrina bíblica se você não tiver 2 ou no mínimo 2 ou 3 textos que são referências, ou seja, que falam da mesma coisa. Ou seja, esse texto aqui é um texto único, que aconteceu uma vez, um episódio, assim como foi aquele milagre de Jesus, que Jesus cuspiu no chão, fez a lama e botou no olho do cego e ele viu, né? É um episódio único. Então, porque Jesus fez aquilo, sabe? Eu vou cuspir no chão e vou fazer um montinho de barro com cuspe, vou botar no olho de um cego. E eu vou dizer mais, aquela atitude de Jesus é bem provável que aquele cego ele não tinha o globo ocular, né? A Bíblia não fala disso, mas é bem provável que ele não tinha o globo ocular. Ele era cego, ou seja, ele não tinha, ele deve ter nascido sem o globo ocular. E o fato de Jesus pegar do barro simbolizou o quê? Que assim como o homem fez, Deus criou o homem do barro, né? Como seria recriado um globo ocular para aquele cego, Jesus pegou do barro para fazer aquilo. Agora, isso foi um episódio único, assim como tantos outros são únicos. A grande questão é que as pessoas, elas
posso dizer que os líderes estão meio sem criatividade, né? Ou seja, é preciso viver de milagres antigos, ou seja, a igreja é tão enfraquecida em nossos dias que precisa se agarrar em milagres que foram feitos anteriormente. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que não é porque Jesus cuspiu no chão e para poder curar aquele cego, que a gente vai cuspir e vai acontecer a mesma coisa. Aquilo ali foi um episódio, aquilo foi uma direção do Pai a Jesus para que ele fizesse aquilo, assim como Paulo, assim como a Bíblia fala que a sombra de Pedro passava sobre as pessoas e os curavam. Mas é claro que não eram as roupas de Paulo. É claro que não era a sombra, apesar da Bíblia dizer que era, mas não era. O poder não está no pano em si. O poder não estava no pano, estava sobre a fé daquelas pessoas que depois na verdade em Jesus que Paulo pregava. Se você pegar esse contexto, o contexto inteiro do capítulo 19, você vai ver que o nome de Jesus é que foi glorificado ali, e não o objeto em si. Agora, eu usar um único texto, né, um único texto fora do seu contexto para poder justificar algumas ações, sabe, no mínimo leviano, né? E a segunda questão aqui é que Paulo fez tudo isso de graça. Ainda que a gente, ainda que a gente admitisse que o lenço e o avental em si tivesse algum poder, aquele avental, aquele lenço não foi vendido. Ele foi dado, as pessoas levavam e não eram cobradas por ela. Só que hoje o que a gente vê, na verdade, é um verdadeiro comércio. E é um comércio extremamente lucrativo, porque você compra um tijolinho de R$ 1,99 ou 99 centavos e vende a R$50, a R$100, a R$200. Sabe? É uma maximização de lucro muito grande. Sabe? É um tremendo charlatanismo. É algo assim que esses caras mereciam ser presos. Sabe? Você pegar uma fronha e comprar por R$3 e vender a 50, a 100, dizendo que as pessoas vão dormir sobre aquela fronha e vão ficar boas. Então, calma aí. O poder está na fronha ou o poder está em Cristo? Está em Cristo, né? Desde quando Jesus precisa de uma rosa, de uma fronha, ou de uma meia, ou seja lá o que for, para curar alguém? A Bíblia fala que ele curou a filha de Jairo à distância. Nem lá ele foi. Ele virou para Jairo e falou: vai para casa que a sua filha está curada. E o que ele diz? A tua fé curou ela. Assim como falou para aquela mulher do fluxo de sangue, né? A tua fé te salvou. É a fé em Cristo, não é a fé no objeto que salva. Você não precisa levar uma rosa para casa, você não precisa levar um travesseiro para casa para que o seu parente fique curado, o seu filho seja liberto de demônios. A Bíblia é muito clara em dizer que a palavra de Deus é que liberta, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é quem? A verdade é Jesus Cristo, a verdade é a palavra de Deus, Ele é a palavra. Ele é a palavra. Em Apocalipse fala, eis que se chama a palavra de Deus. Sabe?
Então, Cristo é a palavra, ninguém precisa de objeto, sabe? Isso é uma mina de dinheiro e cada vez mais se vende coisas ao ponto absurdo de terem pessoas que montaram empresas que vendem artigos e objetos para cultos. Ou seja, agora você não tem só o cara que vende o tijolinho, o pastor que dá o tijolinho, não. Você tem agora uma empresa que foi montada exclusivamente para vender essas coisas para as igrejas. Então virou um comércio, assim como Jesus se indignou e expulsou os vendedores do templo. É a mesma coisa, a fé virou um comércio. Existem igrejas que viraram um comércio, estão imbuídas no comércio, e Jesus repugnou isso, sabe? Esses objetos consagrados, essas rosas, essas espadas, esses anéis, esses broches, esses tijolos, meia, água, sabe? A água que veio do Rio Jordão. Irmão, se você está tomando água do Rio Jordão, você está mal, porque aquele rio lá é poluído demais. Se você está tomando água do Rio Jordão, você pode até pegar uma disenteria, sabe? Sabe, não tem isso, isso é uma mentira. Isso é uma mentira, isso é uma conversa. Sabe, é justamente para poder vender. As pessoas pagam 100, 200, 500 reais. Sabe, 500 reais. A água ungida, Jesus falou que aquele que cresce nele, dentro de si, fluiriam rios de águas vivas. Você tem a fonte de águas vivas dentro de você. Para que você precisa de comprar uma água ungida? Meu Deus do céu. Você precisa orar mais, precisa buscar mais a Deus. Se você tiver Cristo, se as tuas palavras foram temperadas com sal, se a tua vida for cheia de Jesus, cheia de Cristo, você não precisa de mais nada. Aonde a luz está, não fica as trevas. Se Jesus estiver presente, querido, na sua casa, na sua vida, as trevas não suportam. Elas não vão ficar. Você não precisa se preocupar com... Você não precisa se preocupar em ser curado de doenças ou expulsar espíritos malignos. Não. Se você trouxer Jesus para a sua vida e for da vontade dele, e certamente isso vai acontecer naturalmente. Se você com seu filho... meu filho é um drogado. Meu filho é isso. Se você se encher de Cristo e amá-lo como Cristo o amaria, sabe? Não se colocando numa posição de amar o outro mais do que a si mesmo, e todos os dias você fizer isso, Cristo será manifesto na sua casa, e a chance do seu filho ver isso, contemplar a luz de Deus, é muito grande, sabe? E assim, eu acho isso de uma leviandade muito grande, porque quantas pessoas, sabe, que dão seu dinheiro, que às vezes se endividam para poder levar para casa um objeto desses e não tem resultado. E aí a culpa ainda é deles, porque você não teve fé. Você não conseguiu porque você não teve fé. Sabe? É um absurdo isso. Absurdo. Absurdo. Sabe? Então, esses objetos consagrados nada tem de bíblico. Isso são doutrinas de demônios para aprisionar as pessoas em uma fé superficial, aonde você encontra um caminho mais fácil de se livrar dos seus problemas, um caminho muito mais fácil do que se humilhar diante do Senhor e se encher do Espírito Santo. É um caminho muito mais fácil. É um caminho muito mais curto. É a porta larga, sabe? Não é a porta estreita. Eu te digo com toda a certeza do meu coração. Se você está em igrejas que fazem esse tipo de coisa, saia delas.
sabe? Saia delas, porque isso são igrejas, isso são igrejas onde estão sendo lideradas por lobos que não estão de maneira nenhuma preocupados com as ovelhas, né? Assim como Jesus falou, eu sou o bom pastor, eles são os assalariados. Quando o lobo vem, eles fogem e abandonam o rebanho porque eles não são pastores, eles são assalariados. Eles só estão ali preocupados em ganhar o seu salário, em enriquecer, em viver às custas do povo. Querido, abre o seu olho, abre os seus olhos, contemple a glória de Deus. Você não precisa, sabe, de trazer para sua casa nenhum objeto desse. E a própria Escritura, Escritura fala, condena esse tipo de coisa, sabe? Eu tenho certeza que aquelas pessoas, tenho certeza disso como no meu coração, que aquelas pessoas que levaram os lenços e os aventais de Paulo, elas não estavam com as suas fés, com a sua fé voltada para aquele objeto. Certamente, porque Paulo pregava o evangelho, Paulo exaltava Cristo, Paulo apontava para Cristo como aquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que opera em nós todas as coisas. De repente algumas pessoas, por limitação, e Paulo pregava em cidades onde as pessoas eram idólatras, onde as pessoas tinham ídolos, né, que diante de uma acostumados a vida toda a se agarrarem em objetos de culto, levaram para suas casas os lenços e os aventais de Paulo, sabe? Só que quem estava curando, sabe, aquelas pessoas, expulsando os espíritos malignos deles, não era o lenço, não era o avental, era Cristo, era o poder da palavra de Deus, era a luz do Evangelho, ela que estava fazendo todas essas coisas. Então, queridos, que de uma vez por todas vocês entendam que esses objetos não têm poder nenhum sobre si. Muito pelo contrário, eles tiram o foco de Jesus, eles atiram a glória de Deus e trazem sobre si uma força que não há. E eu vou dizer uma coisa, a Bíblia fala sobre doutrina de demônios, onde demônios estão por trás de doutrinas como essas. E eu ainda te digo mais, muito, muito provavelmente, os próprios demônios que colocaram doenças ou que estão manifestados em pessoas, saem, sabe, e tiram as doenças para poder as pessoas se agarrarem nesses objetos e não olharem para Cristo. Isso é muito claro. A Bíblia fala que o diabo, se possível, enganaria até os escolhidos, que ele se transforma num anjo de luz para poder enganar o povo de Deus. Então, quem te garante que o diabo não retira a doença que ele colocou para justamente te aprisionar e fazer você acreditar que quem trouxe a cura não foi Jesus, mas foi aquele objeto? E se você olhar o testemunho das pessoas, elas falam de Jesus, mas colocam o seu testemunho sobre o objeto, sobre o dar o dízimo, sobre sei lá, ter feito aquilo que o pastor mandou. Tome cuidado com isso, porque Jesus pagou um alto preço na cruz, preço do todo o sangue dele derramado, para que você fosse livre, para que você não fosse agarrado em religiões ou ídolos, mas que você tivesse ele como aquele que cuida de você e aquele que
que te carrega pela tua vida. Ele é, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, é o que diz as Escrituras. É o que diz as Escrituras. Jesus é quem faz as coisas. Ele é quem faz, e Jesus não precisa de nenhum objeto. Jesus não precisa de nada, uma só palavra, mesmo que à distância, assim como foi com a filha de Jairo. E as pessoas serão curadas, e os espíritos malignos terão que sair, e as pessoas aumentarão a sua fé e crescerão na graça e no conhecimento de Deus. Este é o segredo. Cresça na graça e no conhecimento de Deus, assim como Jesus crescia. Em Lucas capítulo 1, se eu não me engano, fala que Jesus crescia na graça e no conhecimento de Deus. E esse é o segredo: conhecer a Deus, conhecer as Escrituras, ter fé em Deus, crer que Ele é quem faz todas as coisas e não precisa de nada e nem de ninguém para isso. Amém, queridos? Saia da religiosidade. Abandone essas práticas que só te levam por um caminho distante de Deus, à margem de Deus. E venha, deixe de beber das águas do Rio Jordão ungida e beba da fonte de águas vivas que está dentro de você, né? Ela é que te sustenta e ela é que te dá vida. É ela que te dá vida. E seja bênção para as pessoas. E pregue o Evangelho, não o Evangelho superficial, que não dá ferramenta nenhuma para você lutar contra as adversidades da vida, mas o Evangelho verdadeiro, que é Jesus. Enche-se de Cristo, enche-se do Espírito de Deus, e você não precisará de mais nada, só dele. Amém, queridos? Fique na paz e até o próximo vídeo.